busquem uma falsa equivalência entre a posição da Armênia e a posição do Azerbaijão. Isso é uma violência unilateral, como foi em 2020. Né? Isso é uma violência unilateral, uma coisa horrorosa, uma coisa covarde, né? E que precisa ser denunciada. Isso precisa ser denunciado. Ninguém pode, nesse momento, mais do que nunca, vale aquele ditado, que o silêncio dos bons, não é, acaba permitindo que esse tipo de atrocidade seja cometida. Para chegar a esse nível de atrocidade, eles colocaram uma série de profissionais para levar desinformação às redes sociais. Antes, dizendo que recebiam ataques, que estavam recebendo interferências de rádio em seus aviões civis, plantação de mina. Mas como é que vai entrar mina na República de Artsakh se não entra feijão, não entra arroz, não entra remédio, não entra açúcar, não entra óleo, não entra comida? Como é que vai entrar? Se não entra açúcar e não entra óleo, como é que vai entrar mina? Se eles instalaram um checkpoint ilegal? É uma bobagem, grotesco, grosseiro. E colocam diplomatas para fazer esse tipo de trabalho, profissionais. Né? Então eu agradeço, porque é uma questão de educação, né? A todos aqueles que nos saúdam com boa noite, também desejo a vocês boa noite, mas não é uma noite excepcionalmente razoável, sob o ponto de vista da humanidade. Né? Então eu peço a vocês que já praticam com prazer o banimento de usuários que venham para a live com o objetivo de tumultuar, robôs e usuários aí da máquina de desinformação e ódio do Azerbaijão. Acabo de banir um desses, não é? E quero colocar aqui para vocês, não é? Que nós estamos preocupados, consternados, mas o importante é levar a denúncia. Não há confusão entre o exército armênio e o exército de defesa de Artsakh, como o Azerbaijão colocou nas redes sociais. Não há confusão entre ataques prévios contra instalações do Azerbaijão, como eles alardearam de forma ardilosa e mentirosa para justificar esse tipo de ataques. E, na verdade, o que eles querem é o que eles fizeram em Xuxi, em Hadrut, o que eles fizeram no sul do Oblast, onde eles já estão com suas tropas presentes desde a agressão de 2020. Limpeza étnica total. Não resta um armênio, as igrejas são descaracterizadas, os túmulos são violados, as cruzes históricas são vilipendiadas. É esse o projeto. É acabar com qualquer tipo de vestígio de presença armênia enquanto há uma realocação de população para criar um ambiente fantasioso de que aquele território seria historicamente do Azerbaijão. Ademais, a outra armadilha está na ideia de que, quando restarem muito poucos habitantes armênios, talvez alguns idosos, ou pessoas que não consigam se locomover, se apresente uma solução no estilo sérvios do Kosovo e se instalem checkpoints com presença russo-turca e uma pseudo-garantia de direito de liberdade de religião, de linguagem, de comunicação com a Armênia quando estiver destruída aí a República de Artsakh, para muito poucos. O truque do Azerbaijão é antigo. Quando termina o conflito, havia 150 mil pessoas. O Azerbaijão dizia que havia 30 mil. E eles têm insistido nesse número porque eles querem chegar a esse número com o deslocamento forçado. Tá? O truque é... O seu Aliyev já falava em direitos municipais, lá na agressão de 2020, para a BBC e tudo mais. É o mesmo plano que está ali desde o começo e que eles buscam levar a cabo. Estourando, tripudiando, acabando com a administração armênia autônoma, que é milenar na região, né? Tem 35 anos aí no aspecto do quesito do final da União Soviética, mas já vem de muito essa maioria armênia na região, que é considerável, e eles estão, na realidade, tentando consagrar uma narrativa que eles patrocinaram desde 2020. Olha, não são 150 mil, são 30 mil. Então está tudo muito, muito, muito bem ajustado, com os podres poderes hegemônicos universais. Aí não importa, não é? Um dado, não é? De nacionalidade russa, nacionalidade israelense, nacionalidade turca, são os poderes hegemônicos do petróleo, do gás, da Bolsa de Metal de Londres, da mineração, dos gasodutos. São esses poderes hegemônicos que são, por vezes, transnacionais e que não têm nenhum tipo de apego ao passaporte que carregam consigo. Em nome desses interesses, ou seja, do dinheiro
do poder e do poder de desinformar e de mitigar crimes e atrocidades como essas que estão sendo cometidas, é que se permite esse tipo de violência. Porque se os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França protegeram os albaneses no Kosovo, por que não protegem os armênios? Se os russos protegeram os russos no Donbas, no sul da Ossétia ou na Abcásia, por que não protegem os armênios? O senhor Lavrov vive dizendo que o direito de autodeterminação se sobrepõe à questão da rigidez, da integridade territorial. Por que vale só para os dele e não vale para os armênios? Aliás, o senhor Lavrov é meio armênio também, é 50% descendente de armênios. Eu só peço que tenham coerência. Tanto Washington, como Moscou, como Londres, como Tel Aviv, como o Cairo, como Buenos Aires, como Teherã, que tenham coerência. Se vale o direito de autodeterminação, não há outro caso no qual não esteja tão claro que o direito de autodeterminação consagrado pelas disposições da Convenção de Montevidéu de 1934 estejam colocadas. Trata-se de ordenamento jurídico a ser cumprido. Algumas vidas valem mais, outras valem menos. Algumas resoluções valem mais, outras valem menos. Alguns pactos valem mais, outros valem menos. Se é importante preservar a vida dos kosovares e de dar-lhes o direito de autodeterminação consagrado pela Convenção de Montevidéu, da qual a imensa maioria dos países membros das Nações Unidas é signatária, por que para o Kosovo sim, para o Donbas sim, e aí eu falo sobre Washington e falo sobre Moscou, porque para mim não há diferença nenhuma nesse aspecto, não dar aos armênios o seu direito e dar uma conotação relativa pautada na propaganda e na desinformação de profissionais pagos com dinheiro do petróleo do Azerbaijão. Não adianta a gente me mandar mensagem, como eu recebia, dizendo sobre a questão da política da Armênia em relação a fazer exercício militar com 85 soldados dos Estados Unidos. Eu acho particularmente que não resolve nada. Fazer um exercício militar com 85 soldados dos Estados Unidos da 101ª Divisão Aerotransportada. Porque mesmo em caso de participação desses soldados em qualquer conflito, eles seriam francamente desconsiderados ou desprezíveis a nível numérico, a nível de equipamento e tudo mais. A parte, os Estados Unidos continuarem não sancionando o Azerbaijão e dando-lhes assistência militar, inclusive para sua força aérea, que nesse momento ataca a população de Artsakh. Por outro lado, a Rússia, que hoje teoricamente seria o grande adversário dos Estados Unidos, que eu não acredito que seja em uma grande guerra, porque já não foram na primeira, já não foram na segunda e não serão certamente, se houver um terceiro grande conflito, adversários, porque há setores importantes dentro dos establishments respectivos que conversam muito bem, certo? A incoerência, não adianta a gente discutir isso, não adianta a gente discutir se o governo da Armênia, que foi colocado, e eu posso ter uma série de restrições a esse governo, a partir de uma revolução de veludo, se esse governo está tomando ou não a melhor atitude. Eu quero dizer o seguinte, eu sou radicalmente contra o governo da Armênia abrir mão da defesa da população de Artsakh, porque até para que possa se exigir a participação de outros países no auxílio a essa garantia, é necessário dar um exemplo. Essa população é armênia, o governo da Armênia, com os meios que tiver à sua disposição, tem que agir. Se não agir, vai ficar insustentável a manutenção, sob o ponto de vista da opinião pública, de um pleito de coerência, sob o ponto de vista da sua ação em relação à preservação da vida de seus irmãos. Mas, não confundam esta crítica à defesa daqueles que têm faltado, tanto no Ocidente como no Oriente, com a coerência em relação à defesa daquilo que querem para si. Um ditado que é simples, que é básico, que é elementar. O que você pleiteia para você, como coerência, você deve querer universalmente aceito. Então, se a Rússia briga para proteger seus cidadãos no Donbas, na Ossétia do Sul, na Abcásia, na Transnistria, em Kherson, em Zaporídia ou na Crimeia, deve defender também os armênios. Se os Estados Unidos pleiteiam que os kosovares tenham autonomia em relação aos sérvios, o que é muito mais polêmico, inclusive sob o ponto de vista do direito internacional, por que não defendem a República de Artsakh? Não é?